Salve, galera! Tá entrando no ar o 8º episódio do Boteco Popcast. Pode vir que o boteco já tá aberto. Eu sou a Jane. E eu sou o John. E hoje, John, conta pra gente de onde veio a ideia do tema pra esse podcast. Pois bem, estava eu lá pelas minhas andanças pela rede vizinha, o Reddit, e é isso que eu me deparo com a seguinte pergunta, de alguém nascido lá por 2003, 2004. Galera, como é que era usar a internet antes dos anos 2000? Isso me deu uma pulguinha. Acendeu a luzinha. Acendeu a luzinha. Falei, eita porra, cara, tem uma galera que Não faz ideia. não faz ideia. Faz ideia. A galera que acha que o mundo era preto e branco, né? Talvez era escrito na pedra, não sei, né? Então a gente vai contar hoje pra galera como é que funcionava? Não, eu tô indo embora, tchau. Vai nada, tu vai ficar aqui e vai contar pra mim e pra galera quando foi a primeira vez que você ouviu falar ou acessou a internet na sua vida, você lembra? Quando eu acessei, eu acho que foi em 98 e tal. Foi no trabalho da minha madrinha. Quer dizer, no trabalho, não era um computador de casa. Não era um computador de casa. As pessoas não tinham, era raríssimo alguém ter computador em casa, mesmo aqueles de mesa, tá? Era raro. Vamos deixar isso claro. Se bem que minha mãe, John Doe Senior Female, ela trabalhava num projeto chamado SUBBS, que era um dos primórdios da internet. Aham. E por conta disso, ela tinha computador em casa em 94. Olha, John era playboy, galera. Eu não era- Parece que John era playboy, Era. John. Olha a pessoa se entregando. Foi. Digo nada. Mas prossiga. E aí? O que você acessou, assim, nessa vez que você entrou? O que era? Que cara tinha? Conta pra galera, assim, o que Meu, era? a O que primeira você viu? vez que eu entrei na internet, acho que foi pra procurar coisa de banda. Gente, só pra avisar, tá? Enquanto a gente tá gravando, tá caindo um toró, como diriam um paulistano, mó toró lá fora. Então não estranhem o barulho, vocês vão ter que lidar com isso, assim como a gente. Aliás, pensando agora, acho que se fosse nos anos 90 a internet tinha caído, né? Já nem tinha. Já nem tinha, né? Mas enfim, continuando, gente, não estranha o barulho, sigam ouvindo a chuva e a gente aqui, por favor. Vamos lá. Então, e deve ter sido alguma coisa de banda. Mas você lembra que cara tinha? Ah, não, era tudo rudimentar, as páginas pareciam umas paradas feias feitas no Word, assim. Tá, eu acho que é uma boa definição, as paradas feias feitas no Word. Agora, eu vou te falar que, assim, eu não lembro a primeira vez que eu acessei a internet, mas eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar, que foi em 1994. Pense na cena. Eu ia fazer um trabalho de colégio com uma amiga, uma colega, e a gente ia fazer esse trabalho por telefone. Não me pergunte por quê. Era uma videocall sem vídeo. Exatamente. Era só o telefone mesmo, aquele fixo de casa, sabe? Aí, eis que minha amiga me disse: Ó, só não me liga entre 3 e 5 da tarde que meu irmão vai estar usando o telefone pra entrar na internet. E eu, what? Aí eu fiquei naquela, né? What the fuck? O que essa louca tá falando? É claro que eu não perguntei o que era pra não passar por burra. Não passar recibo de mané. Mas eu não fazia a menor ideia do que a garota estava falando. 1994. Aí sim, né? Acho que no ano seguinte acho que a coisa mudou rápido também. Vamos colocar em perspectiva. Se lá em 94 eu nunca tinha ouvido falar de internet, lá por 95 eu acho que eu já usava internet. De novo, não vou lembrar do dia específico, o que eu procurava, o que era. Mas eu me lembro de uma situação que é quando você, antes até de você entrar na internet, quando você ligava o computador, aparecia uma tela, que acho que era uma tela preta, uma coisa assim, e você tinha que dar um comando ali, um MS-DOS, não sei o quê. Aí você dava o comando e aí o Windows aparecia. Caraca, não lembro disso. Tinha isso, ele não aparecia de cara. Você tinha que dar um comando e aí, tipo, aquela tela preta virava o Windows 95. Mas será que não é porque o teu computador tinha mais de um sistema operacional? Talvez fosse isso. Cara, sei lá. Era um pau velho, duvido muito. E pau velho não, na época era novo. Mas a questão... Ele é velho. Todo mundo não, hoje todo mundo é velho. Mas a questão era um computador muito simples, então eu acho que não. E eu me lembro de que, sei lá, você tava no colégio, tipo, tinha galera que ia fazer curso para aprender a mexer no computador, tipo, que nem a galera, sei lá, da época da minha mãe fazia curso de datilografia para mexer na máquina de datilografar. Cara, eram umas coisas muito bizarras. E eu lembro que esse povo que fazia esses cursos para aprender a mexer no computador, eles aprendiam esses comandos também. Isso, gente, era para ligar o computador, tá? A gente não ligou a internet ainda, porque ela não ligava automática, só pra Não, mas calma, porque este curso tinha um nome. O nome deste curso era Processamento de Dados.
dados, meu Deus! Processamento de dados, tem razão. Puta, agora você pegou os primórdios, né? Os 90. Ei. Pesquisou na memória, né, desgraça? Não. Não é que eu sei que pesquisou nada. Mas, gente, olha, só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando aqui, a primeira rede social que existiu, o Orkut, ele foi lançado só em 2004, tá? Então, o que a gente tá falando aqui é de muito antes disso, tipo 10 anos antes da primeira rede social, imagine. Mas, enfim, vamos aos detalhes. John, conta pra galera como é que um ser humano normal fazia para o seu computador acessar a internet antes dos anos 2000, porque, como já dissemos, você tinha que ligar o computador, mas na hora que você ligava não tinha internet ainda. Aí existia um processo. Conta pra galera como é que era. Então, você tinha que ter um discador. O que é um discador? Era um programinha pra entrar na internet. Que você instalava em geral usando Um CD de promoção da AOL, América Online. o do Terra. Do Terra. Era um Era CD o CD. que você comprava lá com uma revista, instalava no seu computador E daí você tinha que clicar nesse discador e ele fazia um estardalhaço do caraca pra tentar entrar, fazer um... Gente, essa é a coisa mais icônica da época. É esse barulhinho de modem que fazia na hora que tava conectando na internet. É esse aqui, ó. A gente vai pôr aqui agora. É esse aqui, ó. Tá, mas e daí depois, João? Depois que acontecia isso, como é que era? A sua casa estava sem telefone, porque ele ficava ocupado enquanto você estivesse na internet. E aí, seu papai ou sua mamãe obrigava você a fazer o quê? Escolher um horário para acessar a internet. Porque assim, eu acho que não era um pulso igual a 1 minuto, acho que um pulso era 1 minuto e alguma coisa. Mas enfim, você estava contando como se aquilo fosse uma ligação. Então, cada minuto que você passava na internet é como se você estivesse numa ligação com alguém pagando por esta ligação. Exatamente. Logo, você só podia acessar nos domingos, nos feriados, ou, se eu não me engano, depois da meia-noite, que era quando contava um pulso só, aí tu podia passar a noite inteira até as 6 da manhã. Calcule quanta criança, adolescente não passou a noite na internet nessa época, por conta dessa questão deste maldito deste pulso. Tá, John, mas e aí? Acessou a internet, faz o quê? Dá um Google? Na época não, porque não tinha Google, né? Mas Pois é, gente, houve uma época em que não havia o Google. O que havia na época, John? Conta pra galera. eu ia de Alta Vista. Você é de Alta Vista? Eu ia de Alta Vista. Cara, eu sei que assim, o primeiro buscador, digamos assim, o primeiro portal, sei lá, eu nem lembro como é que se chamava exatamente na época, o primeiro, se eu não me engano, foi o Yahoo, que acho que é de 94 ou 95, uma coisa assim. Mas a concorrência veio rapidinho. Então, assim, tinha esse Alta Vista, que você usava. Tinha o Zeiss, que era um brasileiro, que depois fundiu, acho que com a Telefônica, virou outra coisa. Nem lembro o que é, se virou Terra, o IG, quem que era. E tinha o meu queridinho da época, o KD. Sim, gente. Eu, muito antes do Google existir, eu fazia buscas no KD e acabei de entregar a minha idade. Agora sim, não é só para isso que a gente usava a internet, né? Para as coisas, digamos, lícitas, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre compartilhamento de arquivos? Até porque, assim, eu não posso dizer que eu peguei essa coisa do compartilhamento de arquivos desse, digamos, serviço de streaming para compartilhar músicas em MP3. Porque o primeiro que eu usei já foi o Kazaa. Gente, a gente tá falando de baixar música pirata mesmo, tá? É sobre isso. Eu já usei o Kazaa, que já é dos anos 2000, sei lá, 2004 e tal. Mas nós temos o pai de todos, que é o Napster, que foi criado em 99. E era uma ideia super bonitinha, assim, até do fundador. Tipo, puta, olha que legal se todo mundo puder compartilhar sua coleção de música direto com outro coleguinha e tal. Só que não foi bem assim que aconteceu, né, John? Conta aí pra galera algumas histórias cabulosas sobre o Napster. O Napster é um programa que você compartilha arquivos e a partir dele você disponibiliza uma pasta onde tem os arquivos que você quer dividir com a rede e enquanto você pega pastas de pessoas que estão nas redes, pega os arquivos dessas pastas que te interessam. Tá, e a ideia é muito boa, mas deu um BO, né? Deu um BO porque gente como Lars Ulrich, Do Metallica, do baterista Metallica, começou de fricote. Ele começou de fricote. Chiliquenta Lars Ulrich. Ele falou, não, removam todas as músicas da minha banda dessa plataforma nefasta, não sei o que, entrou em briga judicial e os caralho a quatro. Não, e uma questão, gente, que é muito legal da gente colocar é que, assim, vamos esclarecer, a gente é a favor de pirataria? Claro que não, a gente quer que todo mundo receba por aquilo que produz. Só que no caso das bandas, o grosso da grana vem dos shows. E as próprias bandas sabem que a grande maioria das gravadoras, principalmente lá, acho que desde os anos 80, 90, 2000,
Elas nunca davam o relatório correto de venda de álbum, então, de forma geral, as gravadoras sempre embolsavam uma parte do ganho com as músicas. Então, assim, ele fez uma gritaria à toa. Porque, na verdade, qual que é a ideia? Se você gosta da música, isso vai querer fazer você ir no show. Ele ganha dinheiro com o show. Porque era muito mais interessante ele simplesmente deixar as pessoas conhecerem mais do repertório do Metallica, porque isso leva mais gente pra show. Não, eu digo mais, o grosso do faturamento deles vem de show e material de merchandising vendido em show e etc. Mas tem também uma parcela muito grande que são as paradas de rádio. E as pessoas, elas se animam a pedir ou correr atrás de músicas. Na época, se animavam a ligar para a rádio para pedir uma música, vamos explicar como funcionava, Exato. para que a música entrasse nas paradas de sucesso, tipo o top 10 do fim do dia e o top 20 do fim de semana. Vamos comparar com a MTV para ajudar a Exato. facilitar aqui. Mas era basicamente escutando. Porra, as músicas de trabalho eram Enter Sandman e, sei lá, Nothing Else Matters. Daí, Isso do Black Album. por exemplo. Mas daí, de repente, chegava uma galera, assim, um monte de gente pedindo essa mesma música, essa mesma música, essa mesma música. De repente, as rádios colocavam e essa música, ela passava, mesmo não sendo um single, ela passava a figurar nas paradas. Aliás, gente, só explicando, para você tocar na rádio, na época, nos anos 80, sua banda tocar na rádio, a gravadora tinha que pagar um valor para a rádio, chamado jabá, que era justamente para a rádio tocar as suas músicas de sucesso, aquelas que eles achavam que iam fazer sucesso. Meu, a rádio não tocava porque achava bonito, a rádio recebia dinheiro. Isso também era um custo. Então, seria muito mais barato, Lars, deixar as pessoas ouvirem o álbum inteiro, até porque comprar discos, por exemplo, no Brasil, não sei como é que era nos Estados Unidos, mas no Brasil era caríssimo você comprar um disco de vinil, que era o que existia na época, ou uma fita cassete. Então, assim, você deixar o cara ter acesso a músicas que não são só aquelas que a sua gravadora pagou para a rádio tocar, vai fazer com que as pessoas conheçam o restante do repertório do álbum e peçam por conta própria outras músicas, ligando lá para a rádio por conta delas, pagando pulso lá com o telefoninho delas, e outras músicas entram para as 10 mais do dia ou as 20 mais da semana, etc. Ou seja, foi um puta tiro no pé, o cara foi burro. Desculpem, fãs do Metallica, eu também sou fã do Metallica, mas o cara foi burro, ponto. Alguma coisa para acrescentar, John? Queimem o Lars. Bird Lars Ulrich. Tá, agora vamos para outro assuntinho aqui que muito antes do WhatsApp, né, nosso preferido na hora de trocar mensagens instantâneas com os coleguinhas, existiu um carinha chamado ICQ, que foi o primeiro, o programa de comunicação instantânea pioneiro da internet. E ele foi o queridinho nos anos 90 até a ascensão do MSN em 99. Mas, contando um pouquinho aqui sobre o ICQ, o ICQ foi lançado no fim de 96 e você tinha tipo um número, um código, como se fosse o seu número de telefone, e você usava esse número para entrar no ICQ e trocar conversas com os coleguinhas. Era o seu login. Você tinha ICQ? O ICQ eu não cheguei a ter. Cara, sabe que eu também não? Tua gente não é tão velho, John. Puta, não sou tão velho. Mas conta aí, a MSN tu usou, né? MSN eu usei. Mas o ICQ, se eu não me engano, ele era russo, não era? Não, acho que era de Israel. Era de Era um cara de Israel, se eu não me engano. Não lembro. Não, Israel era o Orkut, não era? Não, o Orkut era indiano. Ah, sei lá. Pronto, foi um monte de etnia aqui, gente. Não Foda-se, interessa. parecendo a letra de Disneylândia dos Titãs. Bora, mas enfim, conta aí. Independente de onde ele foi feito. Ele não era estadunidense. Não. Era o MSN, que era da Microsoft. Então, esse aí teve uma pressão do mercado estadunidense para virar o padrãozinho. Exatamente. Aí, com isso, digamos que morreu o ICQ e entrou o MSN e que depois virou Windows Live Messenger, na verdade. Mas aqui uma curiosidade. Eu falei que ele, digamos, morreu porque, na verdade, John, eu descobri, fazendo lição de casa aqui para esse episódio, que o ICQ foi encerrado em 2024. Ou seja, ele ficou 28 anos existindo. Quem é que estava lá? Eu não sei, mas ele existiu até 2024, você acredita? Sempre tem os perdidos. Será? Sempre Bom, tem os enfim, perdidos. sei que durou, assim, não sei de novo, que é que apagou a luz, mas realmente durou até 2024. Mano, a festa acabou, cara. Colocaram já as cadeiras em cima da mesa do boteco. Mano, vaza, cara, vaza. Pois agora, falando uma curiosidade aqui, eu sei que tem muita gente que tem gatilho de WhatsApp, que começa a pipocar coisa, e a pessoa fica... essa porra que não para. Cara, lidar com MSN era um inferno. Como eu odiava aquela merda daquela ferramenta. Porque assim, nessa época, quando veio o Windows Live Messenger, eu já trabalhava de home office, sim. E essa porcaria era a forma dos nossos chefes da época darem uma incerta pra ver se a gente tava na frente do computador trabalhando ou não. E aí lá tava eu super concentrada, de repente subia aquele pop-up dos infernos na minha tela, com o meu chefe fazendo qualquer pergunta aleatória, só pra saber se eu tava lá ou não. Fora que eu esquecia
de atualizar status, aí eu saía pra almoçar e esquecia de dizer que eu voltei, aí eu precisava sair de casa, eu tava online. Cara, era um inferno. E aí, assim, culminou quando um Filha da puta! filho da puta criou uma função que o outro que queria falar com você apertava um botãozinho lá do lado dele e fazia a sua tela tremer. Sim, ele fazia a sua tela tremer, chacoalhava a sua tela inteira. Ai, que ódio que eu tinha do MSN. Puta que o pariu, que ódio. Você tem mais alguma coisa pra gente odiar sobre a MSN? Mano, eu tinha uma íngua dessa bosta, dessa tela tremendo, e eu tinha um conhecido sem noção que sempre quando ele queria falar, ele ficava tremendo. Uma vez eu falei, ô filho da puta, você para com essa merda que senão eu vou até a tua casa e vou te sacudir, ô desgraçado. Pois é, gente. Então, assim, se vocês acham que o WhatsApp dá gatilho, pensa o que era a tela tremendo na sua frente porque o filho da puta apertou um botão do lado dele. Mas, João, agora filhos da puta à parte, vamos pro nosso último tema dentro do assunto como era usar a internet antes dos anos 2000, que é a questão do e-mail, cara. Por que o e-mail? Assim, eu entendo que muita gente hoje pensa e-mail é nome e sobrenome. Ou nome e sobrenome é alguma coisa que te identifique quando você já tem aquele e-mail, tipo, sei lá, se seu nome é João da Silva. Obviamente deve ter muito João da Silva, você vai ter que botar um diferencial. Mas na época, a questão do e-mail era uma forma de expressão de identidade. Então, por exemplo, você não ia botar o seu nome, João _ Silva. Você ia botar Gatinha Linda 97, João o Foda, Surfistinha Sarado do Rio de Janeiro, @Yahoo, entendeu? E veio o arrependimento depois. Porque ninguém imaginava que esta merda depois ia ser obrigatória de colocar no currículo. E aí você lá, né, com 12 anos, criou o Fofinha da ZL 2004 e de repente, anos depois, precisou colocar isso no seu currículo porque era o único e-mail que você tinha. Passou por isso, John? Na verdade, eu uso meu primeiro login até hoje, né, nos meus e-mails, né. Tem meu e-mail de adolescente ainda. Meu sonho é crescer e ter um e-mail de adulto. De adulto, mas não vai acontecer, né? Então, assim, gente, não vou contar qual é o e-mail de John, of course. Mas, gente, sim, ele usa um e-mail desses, digamos, criativos até os dias atuais. Eu já tive o meu e-mail criativo. Aliás, meu primeiro e-mail era Hanoi, que é a capital, não sei se do Vietnã do Norte ou do Sul, @zipmail. E-mail. Né? Zipmail. E assim, depois, quando eu vi que a coisa começou a ficar estranha, eu ia precisar trocar para uma coisa um pouco mais adulta, eu coloquei o meu nome, _ sobrenome, @Yahoo. E estou lá até hoje. Não é. Eu não me rendi ao Gmail. Eu sou Yahoo até hoje. Eu sou yahoo.com.br até hoje. Gente, não é apenas o Yahoo, porque Yahoo eu tive também, mas o meu era .com, dela é .com.br. Jamais me renderei ao Gmail. Podem zoar de aí nos comentários. Tá, mas zoem, mas também vou fazer um pedido então. Se você que tá aí do outro lado ouvindo a gente usa, ou pelo menos lembra qual foi seu primeiro endereço de e-mail, domínio, aquela coisa, e se não for vergonhoso demais pra ser revelado, por favor, conta pra gente aqui nos comentários. Você pode rir da minha cara, mas deixa a gente rir da sua cara também. Pode ser? Combinado? Alô, Boquinha de Veludo 96, não manda e-mail pra gente. Mas é isso, por hoje é tudo, freguesia. Hora de fechar o boteco. Pra você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. Segue a gente nas redes, @BotecoPopcast, e aqui no streaming também, tá? A gente fica muito feliz de saber que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. E semana que vem tem mais alguma história absurda para vocês se deliciarem. Passa a régua e fecha a conta.